Hi people, estamos começando nossa aula e hoje nós vamos iniciar na página 171, Facts of Life, Fatos da Vida, unidade 3 do livro. Na semana retrasada, que foi nossa aula ao vivo, nós já trabalhamos algumas atividades nesta unidade, tá? Que nós falamos sobre adjetivos, lembram? Quando nós fizemos comparações de um país para o outro, de uma pessoa para outra. Então, nós vamos continuar falando sobre adjetivos, tá? Só que hoje nós temos textos, nós temos áudio para você ouvir e trabalhar alguns textos. Mas continuaremos a falar sobre adjetivos. Então, lembra que nós falamos sobre New Zealand, que é Nova Zelândia. Aqui nós temos um mapa de New Zealand. E embaixo nós temos um texto que fala sobre New Zealand, a Nova Zelândia. E aí eu sublinhei alguns adjetivos para você sublinhar no seu livro, só para a gente lembrar um pouquinho esses adjetivos, tá? Então nós temos aqui a beautiful, que é bonito, unique, único, diverse, diverso, high, alto, active, que é ativo, paradisiac, que é paradisíaco, big, grande, famous, famoso. Na página seguinte, que é a página 172, também nós temos outros adjetivos. Friendly, amigável, nice, legal, outra vez famous, public extreme, extremo popular, perfect, perfeito. Então são vários adjetivos que tem nesse texto, tá? E aqui você tem a primeira atividade. O que você vai fazer nessa atividade? Você vai dar uma olhadinha nesse texto e vai responder a essas perguntas sobre o texto. Então eu tenho aqui, ó, Where is New Zealand? Where is New Zealand? Onde fica a Nova Zelândia? Então no texto está explicando, mostrando onde que fica a Nova Zelândia. Aqui você vai colocar, ela é banhada por qual oceano? Então você vai colocar o nome do oceano em inglês. Where is New Zealand? Onde fica a Nova Zelândia? Então tem outra pergunta aqui, ó. Is New Zealand near or far from other countries? Is New Zealand near or far from the other countries? From other countries. A Nova Zelândia é perto ou longe de outros países? Então você vai colocar perto ou longe. Near é perto e far é longe. Então eu tenho aqui, ó. What natural features can you see in New Zealand? Quais características naturais você pode ver na Nova Zelândia? Então lá está falando sobre algumas características, como montanhas, vulcões, praias, lagos. Então essas características que você vai colocar aqui em inglês, que tem no texto. Próxima pergunta. What language do they speak there? Qual a língua que eles falam lá? Também no texto você vai encontrar a língua falada na Nova Zelândia. E por último, what is New Zealand famous for? Em que, né, a Nova Zelândia é famosa. Então você vai colocar, por exemplo, um tipo de esportes que é praticado lá, ou tipos de esportes que são praticados na Nova Zelândia. Então essas perguntas aqui você vai retirar desse texto aqui sobre a Nova Zelândia. Ok? Então nós temos aqui quais outras características, né? Quais outros adjetivos ou características você pode ver no texto. Então no texto nós não sublinhamos vários adjetivos, esses adjetivos são características da Nova Zelândia. Então você vai reescrever cada adjetivo que você sublinhou no texto, você vai escrever aqui nessas linhas, que vai descrever características da Nova Zelândia, New Zealand. Ok? Então, essas duas primeiras atividades são sobre o texto que nós acabamos de sublinhar alguns adjetivos. Ok? Então, ainda nessa página, nós temos aqui, ó, além daquelas perguntas que você vai responder e também além dos adjetivos que você vai recopiar aqui, na verdade você vai copiar, você sublinhou, agora vai copiar aqui. Nós também temos aqui, ó, você vai olhar novamente o texto, tá? Aquela imagem e o texto, e você vai completar sublinhando uma das duas palavras aqui, ó.
Distance from other countries. Distance from other countries. Distância de outros países. A Nova Zelândia é distante ou é perto? Far ou near? Aí você vai sublinhar um dos dois adjetivos. Kiwi bird. O pássaro kiwi. Ele é big ou small? Também fala no texto. Ou você vai sublinhar big ou small. Sports. Sobre esportes, lá na Nova Zelândia, extreme ou relaxing? Que tipo de esporte é? Extreme ou relaxing? Country, sobre o país, é interesting ou boring? Como é esse país? Interesting ou boring? E people, as pessoas são o quê? Friendly ou rude? Então, tudo isso, todas essas informações, você vai tirar do texto, tá? Tanto os adjetivos que você vai copiar aqui, que nós sublinhamos, tanto para completar essas frases, tá? Quanto para você responder a essas perguntas aqui. Tudo do texto sobre New Zealand. Aí nós passamos para a próxima página, que é a página 173. Aí nessa página aqui, nós temos um texto onde duas pessoas estão conversando, Charlotte e George. Eles vão conversar um pouquinho aqui, nós vamos ouvir o que eles estão conversando e depois disso, aí sim, nós temos uma atividade com esse texto aqui. Ok? Então vamos prestar atenção no que os dois estão conversando. So, George, do you like New Zealand? So much. It's a beautiful place with lovely people. Really? I think Australia is more interesting. No way! New Zealand is more exciting with all the extreme sports. I don't like extreme sports. I'm a bit afraid of them. They're dangerous. You're right, but you need to wear all the safety equipment. I know. There's one thing I like very much about New Zealand. It's mountains. New Zealand is more mountainous than Australia. That's true. And I think people are more polite in Australia. I think New Zealanders are more polite. Well, I think there's no winner in this conversation. I agree. Both countries are great, and they have special characteristics. Ok? Então, esse texto, né, fala sobre essas duas pessoas que estão conversando, Charlotte e George, sobre Austrália e New Zealand. E aí, o que você vai fazer? Aqui nós temos, ó, Charlotte's favorite country is. Charlotte's favorite country is. George's favorite country is. Então, tanto de Charlotte e George, você vai colocar um país, tá? O país favorito dela e o país favorito dele. Você vai escrever aqui um nesta linha e o outro na linha aqui embaixo, tá? São dois países. Inclusive, tem aqui a imagem já com o nome desses países. É bem simples e bem fácil essa atividade. Ok? Então, nós terminamos aqui nossa aula. Foi bem curta. Na semana que vem, nós vamos continuar neste mesmo capítulo, tá? Algumas páginas nós já fizemos, só que nós temos algumas atividades a mais para responder. Mas na próxima aula, nós trabalharemos essas atividades. Até a próxima semana. Bye!